Quero saudar a Irmandade da internet. Hoje recebi um telefonema que a pessoa ligou dizendo que foi muito abençoada, estava chorando. E tem inimigos para ver morto ainda. E está ansiosa para poder ver esses inimigos boiando também. Isto foi tão gratificante para a gente também. Seguir uma inspiração e saber que com a evolução da ciência temos essa ferramenta que pode levar a bênção para bem mais distante. Muitos outros lugares. Isso tem sido tão maravilhoso, né? E a pessoa se sentir abençoada lá, muitos quilômetros aqui de Chapecó. Isto é compensador. Que Deus possa abençoar nossa Irmandade, que estão nos acompanhando em mais esse trabalho aqui essa noite. Igreja de Chapecó, tabernáculo lotado. Estamos adorando ao Senhor. Não é só através do cântico, é através da nossa presença na igreja também. É através dos nossos aleluias, através do nosso comportamento, sentados, escutando a palavra. Há uma multi formas de adoração. Fico feliz em ver todos vocês, e mais especialmente, estes mais antigos, ali está o Wilson, né? Muito prazer poder ver o irmão, hein? Está aqui, né? Ainda estamos aqui. As crianças cresceram, são jovens, alguns já casados, já são pais. Essa é a nossa passagem por aqui. Mas a preocupação dos mais velhos deverá ser sempre deixar um bom rastro, para que nossos filhos nos sigam. Muitos anos atrás eu ouvi pastor pregando em Goiânia, pastor Daniel de Washington. Ele contou uma história que o pai saiu, o filho não viu quando o pai saiu, mas o pai foi até o bar para jogar e beber com seus amigos. Ele não esperava que o filho fosse vê-lo dando maus exemplos. Mas quando ele viu, o filho dele estava ali do lado dele. E ele perguntou: mas meu filho, como você chegou aqui? Seguindo os teus rastros, papai. Ficou os rastros na neve. E há muitos seguindo nossos rastros. Que possamos deixar rastros de bons exemplos. Acho que isso é o que necessitamos, né? Vamos ficar em pé, meus irmãos. O meu tema nessa noite vai ser sobre a transformação do nosso corpo. Eu gosto de pregar sobre essas coisas. E o contexto vai ser sobre completando a obra da redenção. Então, nós vamos tomar as Escrituras em 2 pontos. Primeiramente, em Gênesis, capítulo 21, verso 1 e 2. Depois, Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. São 2 escrituras que embasam esse tema, o profeta inclusive usou na mensagem Abraão e sua semente depois de si. Está escrito: o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Então devemos observar a palavra. Como está escrito, assim será. E fez o Senhor
a Sara como tinha prometido. Nada diferente. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Amém. Filipenses, capítulo 3, verso 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Pai Celestial, magnificada seja a Tua palavra. Essa porção, vamos saboreá-la por um tempo aqui nesta hora, Senhor. Nós agradecemos pela palavra, que ela possa atingir cada coração, como estive falando nessa manhã, que para onde vai a palavra do Senhor não é no nosso estômago, é no nosso coração. Que todos possam se encher dela essa noite. Em nome de Jesus Cristo, quero também pedir ao Senhor que Tu possas, Pai amado, Deus querido, olhar por todos os nossos enfermos que precisam da cura através do medicamento, ou através da cirurgia, ou através da maravilha do Senhor. Mas que todos possam ser alcançados pela cura dos corpos que estão necessitando, Senhor. Abençoa todos que pediram oração. Os irmãos ali do Amazonas, dê a eles a bênção que estão precisando. Os trabalhos do nosso querido irmão Anildo, que possa continuar tendo Tua ajuda, Tua bênção, Teu acompanhamento. E a todos os trabalhos do Senhor, através dos Teus servos em diferentes lugares. Abençoa nosso pequeno trabalho também em Santa Maria, em Viamão. Nos ajude também. Precisamos muito de Ti, Senhor. Que todos que estão ouvindo essa noite, estão acompanhando o culto, estão participando do culto, que possam ser muito, muito mesmo abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Então, vamos falar sobre a transformação do nosso corpo, que é uma das maiores promessas de Deus que temos para esse dia. E nós temos isto mostrado dentro da palavra, através dos tipos, através das promessas, através da realização do sobrenatural. A própria cura divina é uma mostra do poder de Deus e da ressurreição. Então, se há uma coisa que estamos aguardando, em expectativa, é mesmo a transformação de nossos corpos. Como lemos aqui, que Jesus fará isso, sua descida, entre outras coisas, Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, através do seu eficaz poder
de sujeitar a si todas as coisas. Ele tem o domínio, Deus tem o domínio, ele pode fazer o que ele desejar, o que ele quiser. Ele é soberano e tem o domínio, tem o poder, sabe tudo. Então nós temos já tido a nossa alma redimida, através do sangue de Jesus Cristo. Nesta manhã na escola eu entrei um pouquinho sobre isto, porque temos o ensinamento do nosso profeta nas mensagens, e na mensagem Redenção em Plenitude e Regozijo, ele falou sobre a sequência redentora, as etapas da redenção. E no primeiro plano, então, tivemos a redenção pelo sangue. Isso foi mostrado na sombra, de acordo com Êxodo capítulo 12. Quando o cordeiro foi morto, Deus mandou colocar o sangue nos umbrais das portas e prometeu: a casa em que estiver o sangue, eu passarei por cima dela, e não haverá praga de mortandade naquela casa, quando eu, disse Deus, feri a terra do Egito. E casa somos nós. Então, a casa em que estiver o sangue. Na verdade, isso se cumpriu. Houve mortandade naquela noite, mas não houve mortandade em todas as casas que estava o sangue do cordeiro. Israel teve a redenção pelo sangue, na sequência a redenção pelo poder, e na sequência a redenção em regozijo. Pelo poder foi quando eles ficaram cercados, sem saída, e a coluna de fogo veio do céu, se parou ali entre Israel e a morte. Então, quando esse poder não só amparou Israel, mas abriu caminho para ele seguir. Deus sempre faz isso. Quando chegaram do outro lado, os inimigos intentando perseguir Israel, se acharam todos ali dentro do leito do mar. Quando o último israelita atravessou para o outro lado, Moisés estendeu a vara e as águas se fecharam, e os inimigos de Israel morreram. E o que houve? O que houve é que aconteceu uma grande festa. Eles realmente se soltaram na presença de Deus. Certamente não houve nenhum inibimento, todos aproveitaram para extravasar, para soltar a pressão. E aquilo foi, segundo o ensinamento do nosso querido profeta, redenção em regozijo. Cada culto parece termos tudo isso. Mas na sequência, então, veio a outra etapa, que era a redenção em plenitude. Então, como a própria palavra está dizendo, plenitude é completa. E não pode ser completa sem a transformação do nosso corpo. A promessa não foi efetiva para Abraão enquanto seus corpos não estivessem transformados. Isto é o que cabalmente trará a redenção completa. É o complemento da redenção. E dará cumprimento à Escritura de Romanos, capítulo 8, e demais referências, mas eu vou citar esta. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são, que em outras palavras, isso aqui quer dizer, não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Aqui poderíamos seguir uma outra linha, se você quiser pregar. Há mais por vir. Porque nós já presenciamos bastante das coisas de Deus. Já vimos muito sobrenatural. Mas não dá para se comparar ainda. É muito glorioso o acabamento desse plano. Redenção em plenitude, meus irmãos. Redenção em plenitude quando vamos ver os velhos ficar jovens. As rugas tendo que dar lugar para a lisura novamente. O cabelo branco ser colorido novamente. E aí os velhos suspiram, né? Mas é a realidade. O profeta disse que não havia perdido nem um fio de cabelo da cabeça dele. Todos estavam guardados. E a experiência da visão, daquela outra dimensão, ele viu todos os seus cabelos ali. Não havia perdido nada. Então a glória que está para ser revelada, nós vamos saber então quanto valeu a pena. A expressão que Malaquias usou, saltando como bezerros do cevadouro, isso foi uma frágil expressão do que será. Mas ele quis ilustrar um pouco. Como o irmão Branham usou a palavra sublime para o céu. Não definiu aquilo. Mas era tudo o que ele tinha para tentar explicar um pouquinho daquilo. No terceiro céu, Paulo disse que ouviu palavras inefáveis, que aos mortais nem mesmo era digno de ser falado, repetido. Então, meus amados irmãos, é uma expectação gloriosa para todos os crentes nascidos de novo, que esperam por esse momento. Não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Será um tempo glorioso. O que mais que diz aqui, irmão Paulo? Ele diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando vamos nos encontrar completamente livres. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. As primícias é o melhor. E nós temos o melhor de Deus. Mas, contudo, termos o melhor de Deus, gememos em nós mesmos, aguardando a saber o quê? A redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Não vemos hora que isso aconteça. Será um corpo perfeito. E o irmão Branham disse que Deus não nos trará apenas a juventude. Nós não voltaremos apenas sermos jovens. E na transformação de Sara e de Abraão, eles voltaram a ser jovens, mas depois eles envelheceram e morreram. Mas não será esse tipo de redenção.
nós teremos um corpo igual ao do Senhor. E o corpo do Senhor nunca mais perece. Nunca mais doença, nunca mais morte, nunca mais sentimento, nunca mais abatimento, nunca mais febre, nunca mais dor de cabeça, nunca mais dor nos rins, nunca mais ansiedade, nunca mais nervosismo, nunca mais essas coisas que debilitam. E a debilitação vem por Satanás, e Satanás receberá seu juízo por ter debilitado as nações, por ter debilitado a humanidade. Será um corpo que andará na força do pensamento. E o irmão Branham diz, Deus veio na terra em um pensamento. Como em um pensamento? Passaremos as paredes de concreto e de bloco sem que as paredes percebam. Que corpo tinha Jesus quando ele entrou ali? Os discípulos estavam com portas e janelas fechadas. E ele estava nesse corpo. Esse corpo que a Bíblia menciona, que é um corpo glorificado. E naquele corpo ele não foi impedido pelos blocos de cimento. Ele simplesmente entrou ali e os discípulos ficaram meio que espantados, mas ele disse, sou eu. E ele estava ainda com medo. Aleluia! Glória a Deus! 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 Aleluia! Glória, glória, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Se mesmo ficaram com medo ainda, ele diz, não tem nada para comer aí. Não tem alguma coisa para comer? Se tem uma sobrinha, traga aqui. E ele comeu peixe ali. E lá na praia de novo. Não é por acaso que nós, quando olhamos para esse quadro, nossos lábios se abrem em sorrisos. Há um regozijo na nossa alma. Há uma expectativa gloriosa. E isso está a caminho. Vivemos na era. Vivemos no tempo da chegada desse momento. Avante, crentes em Cristo, homens de Deus. Avante, cristãos, avante, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Jesus ansiou por essa hora. Quando ele esteve pessoalmente na terra, ele falou mais desse momento do que o processo do momento. Na noite da última ceia, por exemplo, quando ele estava para ser sacrificado e efetivar o primeiro passo da redenção, ele já falou para os seus discípulos: não vejo hora de poder beber de novo o fruto da vide com vocês, no reino do meu Pai. Estou bebendo agora o fruto da vide com vocês, comendo pão, meus discípulos. Mas ele naquele momento estava voltado para outro dia. Quero beber de novo com vocês, no reino do meu Pai. Amém.
Não é bom isso? Mensagem de redenção e plenitude em regozijo. No 76, diz o irmão Brana, quero que você veja isto. Ao saírem do outro lado, depois de passar o mar, subiram na margem e olharam para trás e viram aqueles capatazes que tinham batido neles, matado alguns deles, exatamente como o câncer tem feito com muitos de nossos irmãos, impiedosamente, selvagemente. Ele já ceifou vidas jovens. Mas um dia vamos olhar para trás e esse inimigo vai estar boiando. Como cigarro, tabaco, e uísque e tudo mais, que deixa os jovens loucos, os manda para o asilo, para os hospitais, e produz um punhado de neuróticos e tudo mais no mundo. Quando eles olharem para trás e virem todas aquelas coisas se debatendo, indefesos, e morrendo no mar, irmão, oh, que reunião haverá. Eles é que tiveram uma reunião ali no outro lado. Moisés, eu vou deixar que isto penetre profundamente, diz o irmão Brana, e eu espero que chegue lá no fundo de sua alma. Moisés, o maior profeta que já viveu, fora de Jesus Cristo, nunca houve um homem com o qual Deus sempre falava, como ele fez com Moisés. Fora de Cristo, nunca houve. Ele disse, se houver um que seja espiritual ou profeta no vosso meio, eu lhe mostrarei visões e manifestarei a ele. Mas meu servo Moisés, com ele é diferente, eu falo cara a cara. Moisés, este homem digno, tão logo que ele passou por aquela experiência, e ele viu todos aqueles capatazes mortos, ele sabia que todas aquelas coisas haviam acabado para sempre então. Todas aquelas coisas que os faziam trabalhar e batiam neles e os chicoteavam, havia terminado. Ele levantou suas mãos e cantou no Espírito. Oh, que coisa! Oh, que coisa! Ele cantou no Espírito. E quando somos remidos, quando o nosso corpo vai um dia desses se encontrar remido, redimido. Diz aqui o irmão Brana, no 86, que nós cantaremos de novo o cântico de Moisés. Porque nós haveremos de olhar para trás e ver que finalmente se efetivou o plano. E agora já estaremos em um corpo novo, transformado, redimido completamente. E a morte nunca mais terá êxito. E as enfermidades nunca mais nos alcançarão. Então este cântico será repetido diante do altar de vidro. Apocalipse capítulo 4. Certamente nos daremos as mãos e cantaremos novamente que temos vencido. Aleluias! Agora na mensagem, Abraão e sua semente depois dele. Diz aqui no 169. A Bíblia diz que Abraão e Sara eram avançados em idade.
Por isso que Sara falou: poderia eu ter prazer com o meu Senhor? Não é de se admirar que a coitadinha, ela riu, porque ela já estava avançada em idade. Poderia eu ter prazer com meu Senhor? E Abraão, a Bíblia diz que seu corpo era tão bom quanto um corpo morto. A semente em seu corpo era tão boa quanto morta. Que essa experiência, onde Sara riu, era quando ela já tinha 90 anos, ou quase 90 anos. Porque Abraão tinha 99 anos. E um pouco antes, algum tempo antes, então a Bíblia narra o triste relato de que Sara tentou dar uma mãozinha para Deus. E chegou por lá no ouvido do velhinho Abraão e disse: olha, querido, não vai dar certo esse negócio de filho comigo. Você vê que mesmo quando eu era jovem, não tivemos filhos. E ela cedeu à serva. Entra Agar e traga então esse filho. Mas como pensa pouco o verme, né? Aquilo estragou a coisa, trouxe amargura até o dia de hoje. Porque aí estão os homens bombas, os degoladores, aterrorizando o mundo, degolando as pessoas impiedosamente. Um garotinho com 12 anos sendo treinado a explodir a cabeça das pessoas com revólver. Com 12 anos. E houve o filho. Abraão ainda, sua semente não estava seca. Ismael veio por Agar. Mas aos 99 anos, não havia mais nada. Tudo havia secado. E Abraão chegou a conversar com Deus, mas o Senhor, toma Ismael, não está bom já Ismael, Deus. Veja em Gênesis 18. E Deus diz: você vai ser pai com Sara, Sara, tua mulher, vai conceber. Eu lhe visitarei e ela vai conceber. Isso foi o que ele disse. Aqui a Bíblia diz que ele cumpriu como disse. E foi exatamente da forma que ele disse e no tempo apropriado que havia marcado. Deus não vai atrasar, irmão. Ele tem todo o seu programa. É certo que há uma linha de cumprimento e a sequência da palavra, ela tem que chegar ao seu clímax. Por exemplo, quando Deus dava uma visão que ia curar determinada pessoa em determinado lugar, Deus dava a visão e ali na visão havia vários passos que tinha que ser dado. E vamos dizer, diz o irmão Brana, que o último passo chegaria uma pessoa pela porta dos fundos e entraria e estaria de chapéu e tiraria o seu chapéu e colocaria em cima da mesa. Então ele teria que esperar a última coisa, a pessoa entrar pelo fundo da porta e tirar o chapéu e colocar em cima da mesa. E este era o momento para se levantar, então realizar a obra. O leão está vindo, passo a passo. A ovelhinha pressentia, estava fora da visão da ovelhinha, estava lá no mato, mas ele já estava próximo. Nós não estamos vendo com nossos olhos, mas o nervosismo está na terra.
a inquietação nas famílias, a agitação mesmo em nossas famílias, em nossas mentes, porque o nervosismo se teme Cristo. Mas é normal isto. O rei está chegando. O juízo está sendo já demonstrado literalmente. Ele se agravará. Ele terá também seu clímax. A igreja está se esfriando. Se nós ler a chamada de Abraão, vamos ver que Ló foi chamado com ele. Quer dizer, Ló foi com ele. E numa boa intenção. E chegou o momento que Ló teve que se separar. E você vai ler que quando Abraão, já no primeiro capítulo 12, quando ele foi chamado, logo na sequência, quando ele chegou na terra da peregrinação, ali ele já edificou num determinado lugar. Quando ele parou, já edificou um altar e adorou o Senhor. Se mudou dali, foi para uma montanha, e lá naquela montanha já edificou um altar e adorou o Senhor. E nós vamos ver que a relação de Abraão, espiritualmente, é o lugar que ele se mudava e ele edificava um altar. E nunca se ouviu isso de Ló. Você vai ver, Ló, não se vê Ló edificando altar, mas se vê Ló regredindo ao invés de progredir. Regredindo ao ponto que teve que se separar de Abraão. E quando ele se separou de Abraão, Deus vibrou com aquilo. E Deus ficou muito contente com aquilo e já apareceu para Abraão e já repetiu, reiterou a promessa. E no final ali diz que Abraão edificou um altar e já de novo adorou o Senhor. E a gente vê, querida igreja, como o irmão Branham relata em suas mensagens, especialmente nesta mensagem, antes que Abraão pudesse chegar a Êxodo 17, que foi sua mudança de nome, sua circuncisão, que foi a confirmação da promessa, ele teve antes, ele assistiu uma série de manifestações do sobrenatural, e ele tinha compromisso com Deus. Ló não. Ló foi salvo pelos favores de Deus, mas ele nunca se submeteu, ele nunca teve um compromisso efetivo com Deus. E Abraão teve. Até para ir salvar Ló dos invasores, dos seus inimigos. Abraão teve o tempo todo ocupado, irmãos. Amém. Ele construiu sua história com ocupações com Deus. E não foi uma semana, nem duas, foram 25 anos. Até que se cumpriu a promessa. Veja como estás construindo sua história. Vamos ver como estamos construindo nossa história, se realmente temos compromisso com Deus. Ou se somos indiferentes. Em nossa mente é compromisso do pastor, eles fazem, eles vão, mas e você onde está inserido? Nós vamos ler só vida pregressa de Ló. Nós vamos ver Ló regredindo o tempo todo, mas vamos ver Abraão crescendo. Um dia ele se queixou, mas o Senhor está me dando promessa, me dizendo isso, Deus, que o Senhor vai me dar um filho, vou ser pai de muita gente, muitas nações. Mas eu só tenho o Damasceno, Eliezer, o meu fiel servo, ele gostava daquele servo. Então Deus, Gênesis 15, mandou Abraão edificar um altar. Pegar o animal, repartir nas duas partes. E ele fez aquele sacrifício. E ali veio aquelas aves,
Tudo isso tem figura. Mas quero ir mais adiante e dizer para vocês que naquela ocasião, Abraão entrou num profundo sono e ele viu todo o plano. Então ele soube compreender melhor. E em Gênesis 17 foi o clímax na jornada de Abraão. Porque em Gênesis 17 já era uma época que Abraão havia ficado mais definhado, mais velho, mais fraco, mas sempre caminhando. Esse que é o importante. Você não deixar vazio o seu lugar na igreja. Sempre caminhando. Entra um ano, sai ano e você caminhando. Porque em Gênesis 17, Deus se apresenta como El Shaddai. E El Shaddai quer dizer o seio que amamenta. Aquele que tem seio, como o peito da mulher, que amamenta a criança. Figurativo, o que é aquilo? O bebê está tirando força dali. E Deus se apresentou dessa maneira. Amém. Aleluias! Glória a Deus! 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 Aleluia! E ele disse para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito, e tu serás uma bênção. E eu darei a ti e a tua semente depois de ti as terras das tuas peregrinações. Percorre essa terra desde uma extremidade até a outra. Tudo será sua. E aquele dia foi uma mudança. Deus não veio ligeiro. Aquele dia Deus fez um trabalhão. E o que ele fez? Ele disse: eu vou estabelecer o meu concerto, o meu pacto contigo, Abraão. Você não vai mais se chamar Abraão. Agora você vai se chamar Abraão. Porque de ti sairão muitas nações. E tua mulher não se chamará mais Sarai, mas Sara. Porque será mãe de nações. Ele começou com o fortalecimento da promessa e a mudança de nome. Isso vem direto ao batismo com o Espírito Santo, que muda o nome do homem, muda o nome da mulher, muda o nome da pessoa. Se era trapaceiro, não vai ser mais. Fulano de tal, negador de conta, não vai ser mais. Muda o nome. Naquelas alturas o Senhor já havia aceitado a fé de Abraão. Por isso ele diz: você vai ser circuncidado. Vai circuncidar todos os teus servos. E as criancinhas que nascerem daqui por frente, aos 8 dias, os varões serão circuncidados. A circuncisão será feita no prepúcio. E este será um sinal na sua carne, que vai representar o nosso pacto. Na mensagem, o que é o Espírito Santo? Nosso profeta disse que aquela circuncisão ali representa o batismo com o Espírito Santo, que Deus dá quando Ele já aceitou a nossa fé. Então você vê que depois daquilo, Deus aparece mais uma vez só, para dizer, simplificando, vou dizer para vocês o que estava ali naquele capítulo. Ele disse: sabe, Abraão, eu sei que você vai ordenar a tua casa e eu vou cumprir a minha promessa, você acredite ou não.
porque Abraão estava achando muito grande, muito pesado, e ele disse, fica com o filho da Agar, Ismael. E Deus disse, eu sei que Abraão ordenará a sua casa e os seus filhos. Vai ser um povo verdadeiro que vão me servir, que vão me adorar, porque eu conheço Abraão, eu sei o espírito que ele tem. Então eu vou cumprir sim minha promessa. Então a gente vê no capítulo 21 que ele vem e cumpre. Só que olha, irmãos, ele não cumpriu a promessa com Sara daquele jeito, 90 anos. O irmão Brana disse, como? Como que Sara ia poder dar de mamar? Suas veias mamárias tudo trancada, tudo seca. Como que uma mulher com daquela idade ia poder ter força para dar à luz? Então aí onde vem o rejuvenescimento. E ela ficou muito bonita, porque Abimeleque a desejou. No capítulo 20 nós vamos ver Abimeleque querendo casar com ela. E Abraão estava ainda um pouco medroso, contudo já tem o Espírito Santo meio medroso ainda. Meu Deus do céu, é verdade. Medroso, se arma uma nuvem já vai para baixo da mesa, que vai dar tormenta. Você vê lá, Abraão disse para Sara, olha, diga que você é minha irmã. No capítulo 20, poucos dias antes da promessa, porque Deus fala com ele aos 99, só faltava um ano para 100. E eles tiveram Isaac quando ele estava com 100 anos. Diga que você é minha irmã. E quando Abimeleque soube que era irmã dele, e essa moça em casamento não me escapa, ela já vai para o meu palácio. E ele estava todo faceirinho, esperando por aquela magnífica moça, bonita moça. Nossa, como foi me aparecer uma moça tão bonita no meu reino. Estava todo faceiro quando teve uma visão, um sonho lastimoso. Olha, cara, essa mulher do meu profeta, tu vai devolver e pedir oração para ele ainda. E ele teve que muito bem humildezinho lá devolver. Abraão, por que você me enganou? Por que eu vou fazer isso? E despediu Abraão e deu presente e pediu oração, porque senão as mulheres dele iam ficar, em todo o reino, iam ficar estéril. Até as leitoas, até as porcas, até as vacas, todas as fêmeas ficariam estéril. Verdade. E ele foi pedir oração para salvar a nação, para salvar a geração futura. E no 21 veio o filho prometido. E nesta mensagem o profeta diz isso. Que para nós receber o nosso filho prometido, que é Jesus Cristo, vamos receber ali nos ares. Encontraremos o nosso Senhor nos ares. Jesus é o nosso filho prometido. Antes desse momento temos que ser transformados. Vamos ser transformados. E aí sim vamos poder encontrar com o Senhor. Nossos corpos flutuarão como o dele, como está escrito em Atos capítulo 1. Ele estava ainda no Monte das Oliveiras, falando para os seus discípulos, e ele estava, vamos dizer, na altura dos olhos. Daqui um pouco os discípulos começaram a ter que erguer os olhos, e foram erguendo, e quando viu, ele sumiu ali
envolto pela nuvem. Como que se deu aquilo, irmãos? Só vamos saber daqui uns dias. Quando chegar a hora da transformação do meu corpo, vou saber. Você também, do seu corpo, você vai saber. E nosso profeta disse, ele disse assim, esta é a sequência que segue, é a próxima coisa no plano. Já passamos sobre justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. A próxima coisa na sequência será mesmo a transformação do nosso corpo. Aleluia! Glória a Deus! 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 Esta é a grande promessa. Quero dizer a vocês, terminando já, vamos manter nossos olhos aí. Não olhe para trás, não se descuide. Esta é a hora da vinda dele, já passamos as 7 eras, irmãos, já é a história, a era de Éfeso. Já é a história, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e um tantão de Laodiceia. Já é a história. Malaquias 4 já cumpriu. A voz do 7º anjo nós estamos ouvindo todos os dias. Aquela que já está aqui gravado em nosso cérebro. E todas as vezes que pegamos uma mensagem para ler, ali está a voz do 7º anjo. Já sabemos todo o segredo. Sabemos quem é a besta. Sabemos até que Satanás já está condenado e só está aguardando a execução da pena, que é a pena de morte. E Jesus disse quando apareceu para Abraão, ele conversou ali um pouco, ocultaremos o que vamos fazer a Abraão? Não vou ocultar. Quantas coisas já sabemos que a ciência não sabe, irmãos? Nós já sabemos da marca da besta. Não precisamos esperar um dia que venha essa marca. Rejeitar o Espírito Santo já tem a marca da besta. Só o que vai estar para frente é o controle. Mas quando vir o subcontrole, a besta vai pressionar uns dias a noiva, porque está escrito. Inclusive o poder da palavra falada vai vir quando a besta apertar. Vai apertar quem? A noiva. Deus deu para o irmão Brana nos falar. E aquelas 5 vezes que manifestou o poder da palavra falada foi um pré. Foi um ensaio para mostrar para a noiva. Vai chegar um dia que vocês não vão ter nada. E vocês vão poder falar. Haja uma comida boa. Pode ser do tipo que a tia Tânia prepara. Você vai ter uma comida boa. Pode ser o sagu de sobremesa. Vocês viram, jovem, vale a pena. Se der tempo de vocês casarem, ter filhos, ensine as vossas crianças aí, ó. Esse é o caminho. Nunca fume, nunca beba. Nunca manche o teu corpo com o pecado, com mulheres, com homens, com adultérios. Nunca manche. Nunca corte o cabelo, irmãs. Nunca se pintem. Marque o caminho.
Não pense que sua família não é eleita. Eu já ouvi a expressão de pais, um comportamento aparentemente de covarde, que não querem lutar por suas famílias, dizerem, não são eleitos. Covardes. Lutem por vossos filhos. Chorem por vossos filhos, igreja. Demarque o caminho. Amém. Como o irmão Brana disse para Billy Paul, quando ele se encontrou uma época da vida fumando, fazendo coisas erradas, ele disse, meu filho, não importa o quão distante você for nessas coisas, um dia você terá que voltar aqui, aonde ele abriu os braços e a luz do sol projetou a sombra e a sombra formou uma cruz. Um dia você vai ter que voltar aqui na cruz, meu filho. E aqui na mensagem redenção em poder e regozijo, ele disse, se não tomarmos o caminho, não podemos pensar em céu. Nossos filhos têm o direito de saber isto. Então ore pelos filhos que virão, se Deus permitir vocês formarem lares. Não sejam levianas, moças. Honre a Bíblia e Deus os honrará também. Não sejam levianos, moços. Maridos, honre vossas esposas. Protejam. Como é o que a Bíblia diz? Que ela viverá sob tua sombra. Que representa o cuidado. Há esposas esgotadas, porque os maridos não têm compreensão. Muitas vezes não tem compreensão e ouve dos conselhos de Deus, mas é como água em pena de pato. A palavra não entra e por isso ela não é efetiva, por isso a obra não acontece. Que Deus abençoe, irmãos, e vos ajude a seguir em frente. Sou o vosso irmão. Sempre lembro de vocês e oro em minhas orações. Vamos em frente. Um dia nós olharemos para trás e vamos ver que tudo passou. Estaremos na glória. Deus vos abençoe. Siga em frente, povo de Cristo. Siga em frente, noiva de Jesus Cristo. Siga em frente, aleluias. Aleluias. Pai querido, Deus amado, há muito que poderia ser dito, Senhor, porque Tua palavra é como um rio. Ó Deus, é tão bom meditar nas Tuas coisas, que essa palavra possa surtir o efeito, e que essa igreja possa ter essa noite avançado um pouquinho mais na esfera do Teu Espírito Santo. E que aquele dia possa palpitar em cada coração. Que todos os olhos estejam olhando para aquela hora. Por isso eu te peço, bondoso Deus, ajude o Teu povo. Estes todos dessa audiência visível, mas também aqueles na audiência invisível, em nome de Jesus Cristo. Que os enfermos sejam curados nesse momento, Senhor. Tu és o curador. Eu creio que o Senhor tem ido passeado no meio do Teu povo. E certamente na Tua passagem o Senhor já fez cura essa noite. Ó Deus, quem sabe lá em outra cidade, talvez em outro país, esteja agora alguma pessoa com alguma doença incurável, diante dos homens, diante da ciência. Estenda a Tua mão agora, Senhor, para curar, para libertar, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que esse Teu povo aqui em Chapecó continue com essa graça abundante. Abençoe seus trabalhos, seus negócios. Às vezes Satanás quer estragar os negócios. Senhor, eles têm entregado seus dízimos e têm entregado suas ofertas. Lembra deles. E que os seus negócios possam serem prósperos.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Muito obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Fomos grandemente abençoados e que você possa realmente meditar nisso, né? Abraão, olha a diferença, né? Não quero pregar em cima do que ouvimos, porque eu creio que muito bem claro e algo para nós realmente meditarmos, né? Mas Abraão e Ló, a diferença é que Abraão estava sempre exercitando a sua adoração, a sua vida para com Deus. Guarde isso no teu coração. Você espera teu corpo transformado, você espera aquele grande dia do arrebatamento, então não se descuide. Eu pregava ontem ali em Poaçu para os irmãos, eu dizia a eles, a Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, seriam dias muito difíceis, mas nunca deixe, irmãos, que o mais importante seja tomado pelas coisas naturais da vida. Esperamos o arrebatamento, mas tem uma coisa, irmãos, só será arrebatado aqueles que já estão arrebatados agora, espiritualmente, seu espírito, sua alma já foi tirado do mundo, e você já está vivendo na atmosfera da palavra. Abraão recebeu o corpo glorificado, mas ele vivia uma vida totalmente além da vida que Ló estava vivendo. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, e não vamos nos despedir sem dar oportunidade, enquanto o irmão sola, solo musical, alguém entre nós, visitantes, ou mesmo jovens nascidos aqui, mas que ainda não tomaram sua decisão, uma oportunidade que você tem. Quando você ouviu a palavra, você viu essas promessas tão vivas. Eu creio nisso, essa igreja crê, nós estamos caminhando para isso. Um dia teremos nosso último culto aqui. E então receberemos aquele toque de Deus e esse corpo será transformado e subiremos a encontrar com Ele nos ares. Alguém que não está preparado, você ainda não deu nem o primeiro passo ainda, não foi batizado ainda, você gostaria de levantar sua mão onde você está e dizer: eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero caminhar esta caminhada da fé, para que quando chegar aquele dia eu também esteja entre aqueles que serão transformados. Quem gostaria de levantar sua mão dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador? Quem sabe você diz: por que levantar a mão? Para demonstrar a sua decisão, para que eu possa, juntamente com a igreja, orar por você. Alguém que está desviado, fora da comunhão, e gostaria de levantar a mão dizendo: Senhor, lembra de mim, eu quero voltar à comunhão. Há uma mão ali que se levanta. Há mais alguém? Nosso irmão gostaria de vir ao altar para que nós pudéssemos orar por ti. Toda a igreja de olhos fechados, orando. É um momento de vitória. Deus está aqui entre nós, irmãos. A presença dele está aqui. Aleluias. E uma alma salva vale mais do que 10 mil mundos. Há mais alguém que gostaria de acompanhar esse jovem? Você gostaria de voltar à comunhão, se posicionar por Cristo? Aqui está esse irmão. E eu conheço bem sua mãe. O pastor Afonso também conhece. Nossa irmã Wélida ali de Xanxerê. Lembra da irmã Wélida? Uma santa de Deus. Ela sempre batalhou por seus filhos. Veja o poder da oração, irmãos. Você nunca deve se acovardar. Você deve orar, lutar pelos seus filhos. Porque Deus te deu eles não somente para você dar comida, vestes, estudos. Deus te deu especialmente para vocês conduzir eles no caminho do Senhor. E a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É promessa. E na mensagem tua casa o profeta diz: de que forma essa palavra pode se cumprir? Ser salvo a minha casa juntamente comigo. O profeta diz: quando você exerce a fé pela salvação a eles,
da mesma forma que você exerceu a fé pela sua salvação. Vamos orar pelo nosso irmão. A igreja levante sua mão enquanto estaremos orando por ele. Sua mãe muito orou por ele, Senhor. Batalhou e sempre lutou para que isso que está sucedendo agora se cumprisse, Pai. Sabemos que o Senhor ouve e responde às orações, Pai, dos teus filhos. E nós te agradecemos pelo Senhor ter feito esta obra de redenção na vida do nosso irmão. E hoje, Senhor, ele publicamente, ó Pai, demonstra a sua decisão de viver uma vida para Ti e não mais para o mundo, Pai. Receba essa decisão, fortaleça o seu coração, Pai. Perdoe seus pecados, perdoe por onde ele andou e faça dele, Pai, uma nova criatura, cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Pois lhe pedimos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que ele tem mais irmãos que estão fora dos Teus caminhos, Pai. Olha por eles e que a vida e o testemunho desse irmão possa, ó Deus, causar sede no demais da família para se posicionar também juntamente. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos. Amém. Enquanto nós vamos orar por esses pedidos de oração, o irmão Beto já leu eles. Alguém entre nós que deseja receber oração, levantando a sua mão. Você tem algo que você precisa de uma intervenção de Deus? Creia. Faça demonstrado a Deus ao levantar a sua mão. Não levante somente por levantar ou quem sabe vou tentar, não. Levante crendo que Deus cumpre a sua palavra. Quando tivemos os cultos aqui de cura divina, nosso irmão Adão, ali alguns irmãos conhecem, ali de Ipuaçu, terrivelmente doente, e a filha dele ligou para ele e disse: pai, se o senhor não puder vir, eu vou representar o senhor no culto. E ela representou, e ele lá em Ipuaçu foi curado completamente de problemas que ele tinha na garganta e na coluna. Esse é o Deus que nós cremos, irmãos. Ontem também eu ouvi o testemunho. A irmã ali de Guatambu estava na fila de oração e faltava 3 pessoas para ela chegar a receber oração, quando o pastor subiu no púlpito e disse: os que estão na fila, vamos agora fazer uma oração em conjunto por todos. E ele orou, e ela tinha problemas, falta de cartilagem nas juntas. E ela chegou em casa e começou a fazer o trabalho, e de repente ela se espantou quando ela viu que estava fazendo coisas que ela não podia fazer antes. E aí ela foi perceber que ela estava curada. Deus criou a cartilagem. Então esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. E nós vamos orar por essas pessoas. Pode manter os seus olhos abertos um pouquinho. Aproveitando, eu quero ler um testemunho aqui que o irmão passou. E daí vamos orar por esses pedidos aqui. Já estaremos encerrando. O irmão Luiz Dutra, né? Ele deu o testemunho quarta-feira, mas escreveu aqui: olha só, eu recebi a cura quando o pastor disse para aquele senhor largar as muletas. Lembram? Aquele velhinho com a muleta. Largar as muletas. Então, largue, deixe aqui, o pastor falou para o irmão, né? E o irmão disse assim, ele disse: eu quero levar uma só para testificar. E o pastor disse: então leva nas costas. Aí o pastor colocou a muleta nas costas dele e disse: é assim que você tem que carregar ela, lembra? E o irmão voltou a caminhar. Aí o irmão Dutra diz assim: foi quando eu disse ao Senhor, quando ele viu aquele testemunho, ele disse ao Senhor: minhas muletas são os remédios, e de hoje em diante também jogarei tudo fora. E fui na fila de oração e recebi a total cura. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. Eu recebi também um testemunho aqui, vou ler para os irmãos. Creio que muitos já também hoje pela internet as coisas andam rápidas, né? O Neville me enviou,
creio que foi quinta-feira, no culto ali na igreja do pastor Neri. Olha aqui, ó. Quando o irmão Robert se aproximou para orar por essa pessoa, a pessoa que ele mandou o vídeo aqui para mim, por essa pessoa, ninguém precisou dizer nada, quer dizer, sobre o que ela tinha. Ele apenas confirmou com a filha dela sentada ao lado que tinha sido derrame. Então a mulher ela estava na cadeira de roda, ela foi instantaneamente curada. Estava há vários anos sem poder se mexer sozinha da cadeira de rodas, sem falar e com atrofia muscular por todo o corpo. Olha aqui, irmãos, ela tinha vindo à igreja para retornar à comunhão. Ela nem tinha vindo para receber a cura. Ela foi no culto para voltar à comunhão. Deus a recebeu, perdoou seus pecados e a curou diante de todos. Uma fé simples. Quando o irmão Robert disse para sair da cadeira, ela não temeu. Começou a fazer força para sair, colocou os pés no chão e se levantou sozinha, apenas se apoiando nele um pouco, pois há muitos anos estava sem poder caminhar e enfraquecida. E aí tem o vídeo daqui, a irmã glorificando a Deus, e veio ao altar caminhando. Então esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Nós temos que exercitar a fé, irmãos. Como sempre diz o pastor Febrônio, se nós não plantar, nós não vamos colher. E o profeta diz numa mensagem, se não temos fé para a cura, como vamos ter fé para o rapto? Nós devemos exercitar e saber que Deus é Deus para cumprir a sua palavra. Vocês que receberam oração aqui naquele culto de cura, como disse o pastor Afonso hoje pela manhã, quem sabe os sintomas estão ali, mas você mantenha crendo. Mantenha crendo que Deus concluirá essa obra na sua vida. Eu creio nisso, porque esse é o Deus que nós servimos, é um Deus do impossível. Vamos crer de todo o coração. Vamos orar agora por esses pedidos de oração. E vocês que tinham as mãos levantadas, pode levantar. Aos irmãos que pela internet estão acompanhando, também, levante sua mão se você tem uma necessidade. Aí na sua sala, onde você está, quem sabe, dobre os seus joelhos, se assim você puder. E creia na cura para o seu corpo também. Precioso e eterno Deus, aqui está em minhas mãos esses pedidos de oração que foi enviado à igreja. Pessoas que crêem no poder da cura. Por isso eles enviaram, Pai. Também muitas mãos levantadas dizendo, Senhor, lembra de mim. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo demônio de enfermidade. Satanás, saia desses corpos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Conceda, Pai, a cura, a libertação, a paz na família, a bênção no lar, a bênção no trabalho, seja o que for que cada um está dizendo para o Senhor, pedindo a Ti, conceda, Pai, para o poder, para a glória do Senhor te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e conceda mais, Senhor, uma libertação para aqueles que precisam, libertação espiritual, precisam, ó Deus, vencer vícios, vencer espíritos, tantas coisas, para se posicionar para essa grande hora, quando nossos corpos serão transformados. Senhor, conceda essa graça libertadora, em nome de Jesus Cristo lhe pedimos, Pai, para a glória do Senhor pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus.